O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com muito medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que está aqui na matriz, pode sentar um instante. Queridos filhos, nós temos no Evangelho o relato da transfiguração do Senhor. E precisamos ter em mente que um dos maiores desafios que se apresenta a nós é o de escutar. Sim, nós queremos falar, nós sempre temos muito a dizer, mas nem sempre a capacidade de escutar. E está aqui uma arte que precisamos aprender a habilidade dela. Vejamos que Jesus começa nos ensinando que é necessário a oração. Por isso ele sobe a montanha, o lugar teológico de encontro com Deus. Faz-se necessário, queridos filhos, intimidade com Deus para escutá-lo. O silêncio de Deus também é resposta. Mas só entende o silêncio de Deus quem primeiro consegue fazer o silêncio interior. Mais do que um silêncio externo, para ouvir Deus faz-se necessário um silêncio interno. Depois, nós vemos que nesse trecho do Evangelho, Jesus nada diz, nos mostrando uma postura orante e silenciosa. É ainda importante ressaltarmos, queridos filhos, que quando nós não aprendemos esta habilidade, corremos o risco de falar algo estranho, como Pedro. É bom estarmos aqui, sim, é muito bom estar na presença de Deus. É muito bom
aprendermos a fazer esta ponte entre o nosso coração e o coração de Deus. É bom estarmos na presença de Deus, porém não é para ficarmos aí parados, estáticos. Não, precisamos descer da montanha, precisamos ir e fazer com que o que aprendemos, o que nos alimenta, o que nos dá força na vida de oração, seja depois praticado, exercido no dia a dia de nossa vida. É muito importante aprendermos isto. Deus Pai fala apenas 2 vezes no Novo Testamento, e essa é a segunda vez que Deus Pai fala. E Ele nos apresenta Jesus e nos diz: escutai o que Ele diz. Por isso que iniciei esta homilia dizendo que não é tarefa fácil escutar. Então precisamos fazer esse esforço, queridos filhos, de escutar Jesus sempre, sempre. Sobretudo quando estamos diante de situações que precisamos tomar decisão. Sobretudo quando estamos diante de situações que exigem de nós uma postura corajosa. Faz-se necessário escutar Jesus. Escutá-lo sempre. É uma postura bonita. Hoje celebramos 30 anos da Páscoa definitiva de Santa Dulce. Naquele 13 de março de 1992, nós tínhamos um bonito mistério celebrado. Ela se despedia deste mundo e nascia para Deus. Santa Dulce entendeu muito profundamente o que significa ouvir Deus. E ela ouvia Deus como? No serviço aos mais pobres. Santa Dulce estava para além de uma grande filantropa. Ela não era alguém que pura e simplesmente fazia caridade. Já seria muito se fosse alguém que pura e simplesmente fizesse caridade. Mas Santa Dulce tinha a capacidade de ouvir o clamor de Deus nos mais pobres. Ouvia Deus nos que mais sofriam. Era isso que ela fazia. E por isso que ela fazia, era além de filantropia, era além de gesto caritativo, era doação, era missão, era amor distribuído. Santa Dulce entendia a importância da vida de oração, e por isso ela várias horas do seu dia dedicava à oração. Não só a oração contemplativa diante de Jesus Eucaristia, que era uma das coisas que ela mais gostava de fazer, adoração a Jesus Eucaristia, mas também a oração contemplativa nos doentes, a oração contemplativa nos que mais sofriam. Santa Dulce não deixou muita coisa escrita, mas das poucas coisas que deixa escrita, nós vemos ela afirmando que nunca teve dúvidas de que ouvia Deus que falava nos pobres. Ela nunca sentiu no seu coração o abandono de Deus, isto não. Ela sempre teve esta certeza de que Deus com ela estava. E se Deus estava com ela, poderia faltar tudo, como por vezes lhe faltou. Mas não faltava para as suas obras, para os seus pobres. Por quê? Porque a obra era de Deus. A obra era de Deus. E ela dizia, nós somos apenas instrumentos muito fracos. E Deus nos usa para realizar grandes obras, grandes coisas. Que esta santa mulher brasileira como nós, que entende o nosso sofrimento, que entende o que é viver neste país, interceda por nós junto de Deus. E olhemos para o seu exemplo de alguém que soube escutar a voz de Deus, que soube em todo momento colocar-se diante de Deus. E seguindo o seu exemplo, também nós possamos, naquilo que o Senhor nos pede, cumprirmos a nossa vocação, cumprirmos a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!